Olá, amante do terror. Hoje vamos falar de uma SCP que, por incrível que possa parecer, quase conseguiu destruir por completo o SCP-682, a SCP-2599. Ela é uma garota de 14 anos de descendência coreana, conhecida como Zena Cho. Ela foi parar na fundação, e não foi por acaso. Zena era normal antes de estar lá, mas digamos que em um certo momento em que sua mãe mandou ela limpar o quarto, ela não conseguiu terminar. E não por preguiça ou algo do tipo, ela simplesmente não conseguia terminar. A mãe, então zangada, mandou ela ir de castigo para seu quarto, mas parou na metade do caminho e não conseguiu prosseguir. Seu pai então levou ela para um hospital, e depois de algumas constatações, decidiram que era melhor que ela fosse para a Fundação SCP. E é claro que ela não iria para lá à toa. O seu efeito anômalo se trata de ela não conseguir desobedecer quaisquer ordens impostas a ela, não importando qual seja, incluindo até automutilação, violência e outras ações moralmente questionáveis. Não existe um limite conhecido para ela realizar esses comandos. Qualquer ordem que ela receba, ela vai realizar. O teste de resistência psíquica dela deu o menor resultado já obtido. Um total de 0 resistência. Só que tem um efeito secundário nessa característica anormal. É o fato de ela nunca conseguir concluir os comandos de forma completa. Ela sempre deixa alguma coisa faltando, sem concluir perfeitamente. E isso não é porque ela não quer, é por causa que este efeito secundário simplesmente não deixa. Por mais que ela queira realizar a tarefa imposta, ela nunca consegue. Só que claro que não é apenas isso que é incomum, porque eles também já fizeram testes mais absurdos, e ela já fez coisas fisicamente impossíveis para realizar um comando. Alguns dos testes foram ela ser ordenada a transformar um papel branco em azul. Então ela tocou no papel e, sem explicação alguma, ele ficou da cor azul. Ela também foi ordenada a voar e voou 5 metros do chão antes de cair e acabou ferindo as pernas. Mas logo no teste seguinte, eles mandaram ela curar as pernas, mas ela só conseguiu curar uma. O que eles concluíram depois de fazer os testes foi que a SCP-2599 é um tipo de manipuladora da realidade que só consegue fazer as coisas depois de receber comandos, assim podendo distorcer a realidade ao mesmo tempo que quebra as leis da física. Eles decidiram então vigiá-la para que ela não consiga fazer essas coisas sem estar sob nenhuma ordem, porque isso pode ser bastante perigoso. E eles afirmaram esse fato mais ainda quando eles colocaram ela em um paradoxo. O comando era o seguinte: não minta ao repetir essas frases. A seguinte frase é verdadeira, a sentença anterior é falsa. Ou seja, ela não pode mentir ao falar essas frases, mas a própria frase é uma mentira. E foi aí que um mini caos começou. Um monte de distorções na realidade começou a acontecer. Primeiro ela ficou totalmente imóvel como uma estátua. Depois a temperatura do local começou a aumentar absurdamente. Depois um monte de coelhos começou a surgir do nada. Depois ela começou a falar em coreano com uma voz leniente. E depois o chão, antes de concreto reforçado, tinha se tornado um cobertor de algodão. Nada prejudicial, mas se continuasse, poderia ser. Então o Dr. Wensley a mandou dormir por 8 horas, cessando o mini caos. Agora vamos para a parte que todos queriam ver. Ela já foi testada contra o SCP-682. Dando uma pequena recapitulada, o que é sempre bom, havia uma série de testes que foram feitos com o SCP-682 com uma única intenção: destruí-lo. Nisso usaram vários SCPs com a esperança de conseguir neutralizá-lo de uma vez por todas, mas sem sucesso. E chegou a vez da tão amável SCP-2599. Eles basicamente disseram para ela o seguinte: ataque ele até que esteja 200% morto.
E por que exatamente 200%? Por causa do seguinte raciocínio: se ela cumpre as coisas até certo ponto, então se fosse falado para ela matá-lo até ele estar 200% morto, ela pararia no 100%, que é a metade de 200. Então ela seria capaz de matá-lo totalmente. Meio que burlaram o efeito da garota colocando um número absurdo. Bom, comando dado, chegou a hora de ela entrar em ação. A garotinha simplesmente espancou o SCP-682 durante 42 minutos, e no fim, o lagarto teve 3 membros arrancados, tórax quebrado e globos oculares destruídos. Ela massacrou o 682, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e quando foi finalizá-lo, segurou a sua cabeça para arrancá-la do corpo. Mas então o 682 resolveu abrir a boca para dizer as seguintes palavras: "Me mata, seu saco de órgãos! Faça!" E a garota interpretou isso como uma ordem que veio depois de matá-lo em 200%. E então o comando foi de ataque até que esteja 200% morto para simplesmente mate. E como ela não consegue fazer as coisas por completo, ela largou o 682 e ficou imóvel até retirarem ela de lá. Infelizmente o teste falhou, mas com isso tiramos uma questão. Será que, de alguma forma, SCP-2599 conseguiu anular a adaptação do 682 para assim cumprir a sua ordem? Porque realmente pareceu que aquele era seu fim, e ele só conseguiu se salvar quando mandou ela matá-lo. Se for isso, então a garota é um dos poucos SCPs que podem realmente matá-lo, mas teria que haver alguma forma de fazê-la não escutar o que ele diz. Quem diria?